Amanhã nós teremos leilão de transmissão de energia. Quem serão aí os vencedores? Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esqueça de deixar o like no vídeo também. Se inscrever no canal ativando o sino, que aí você é notificado quando eu faço novos vídeos, né? Então, obviamente eu não tenho aqui o intuito de acertar quem serão os vencedores, mas nós vamos analisar quem realmente quer participar, quem está nessa pegada de investimento, quem está aí endividado, né? Será que vai ter condições melhores ou não, né? E de repente pode até afetar os dividendos aí, né? Então, vamos começar aqui falando do leilão, né? Ele tem aqui, então, 16 bilhões de investimentos previstos, 6 mil e poucas linhas de transmissão, muito importante aqui para distribuir melhor a energia do Brasil, né? E eles estão mais aqui no Nordeste e no Sudeste, tá? São, obviamente, 30 anos de contrato de concessão, como de costume, né? Espalhado aqui 9 lotes, espalhado em 7 estados do país, tá? E é importante ficar atento a esses leilão, porque normalmente existem oscilações nas cotações no dia, às vezes até no dia posterior. Por quê? O mercado ele costuma ser muito pessimista em relação aos leilões num primeiro momento, porque os deságios estão apertados, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, que a Thaisa nos mostra. Os deságios de verdinho aqui, ó, eles andam apertados, vinha subindo aqui, né? Então, o mercado às vezes desanima, ele espera a explicação da empresa, se convencer, as ações voltam a subir. Então, às vezes uma queda pode ser uma bela de uma promoção pra gente, né? Então, ou às vezes nem recupera e ainda assim é uma bela de uma oportunidade, né? Se a gente confiar no que a empresa está dizendo pra gente. Bom, então a gente vê aqui os deságios de verdinho no leilão de transmissão do Brasil, né? A Thaisa está mostrando aqui pra gente, olha só. Houve um momento aqui muito bom, né? Oportuno, e aí a Thaisa venceu bastante. Depois ele começou a piorar os deságios aqui, mas não vem do nada, né? Não foi assim, agora nós vamos todo mundo ganhar leilão de transmissão, vamos disputar, não. Teve uma mudança de chave, né? Um cenário muito melhor aqui da equação risco-retorno nos projetos de transmissão de energia Greenfield no Brasil, né? A Thaisa já explicou isso aqui nos Thaisas Day, o que aconteceu, eu já fiz vídeo explicando ali os detalhes. Então foi uma mudança, né? É muito melhor agora o setor de transmissão do que era no passado. Como ele é melhor, mais previsível, mais reguladinho, a gente tem aqui uma previsibilidade maior, obviamente uma concorrência maior, né? Não é milagre aqui, né? Então outro ponto que está até fazendo reduzir um pouquinho aqui os deságios recentemente é o custo, né? A Selic está em alta, então o endividamento está mais caro. E existe sempre essa perspectiva, pelo menos minha aqui, que nós reduzamos mais ainda aqui os deságios. Será que nós teremos agora deságios mais interessantes? Bom, enfim, vamos ver amanhã, né? Descobrir. E lembrando que tem em 2023 leilões recordes, né? Então muitas empresas vão guardar aí o ouro pro ano que vem, tá? Bom, então nós temos que ficar atentos aí, né, aos leilões de transmissão, porque eventualmente uma vitória, quando a empresa explica que tem sinergia, que tem ali ajuste fiscal, alguma coisa do tipo aí, que vai ser positiva, o mercado depois fica animadinho novamente, tá? Bom, então hoje nós temos aqui a taxa Selic em 13,75 ao ano, o que é uma taxa alta para uma empresa se endividar, né? Mas existe a perspectiva do mercado de começar a reduzir a taxa de juros lá para o meio do ano de 2023 ou um pouco antes, né? E chegar a 11 e tantos aí, né? Mas será que isso vai acontecer? Existe essa dúvida, então, né? O mercado está um pouco de incertezas e não sou nem eu que estou dizendo, né? O próprio Banco Central. Como é que a gente vai duvidar do Banco Central falando, né? Endurecendo o tom aqui, que essas novas medidas aqui do governo, de PEC aí do arrombo, né, do estouro aí, fura-teto, chame como quiser, ela põe um pouco de risco as coisas aí. Então vamos ver como é que fica a inflação, vamos ver como é que fica esse estouro, né? Então assim, cuidado, né? A gente vai ter que ver se realmente vai começar a reduzir essa Selic. Então, de qualquer forma, a Selic hoje está em 13,75, é uma Selic alta, o custo um pouquinho alto aí, né? Então, a gente vê hoje aqui o endividamento da empresa, o mercado está precificando que vai manter mais ou menos na taxa de IPCA 6%, pelo que eu andei lendo, tá? Lembrando que as empresas de transmissão de energia e de energia geral, né, elas têm a vantagem aí de conseguir as debêntures incentivadas nesses projetos aí de transmissão de energia. Então, elas têm desconto por não ter imposto, eles conseguem uma taxinha aí um pouco melhor do endividamento, né? Então isso aqui é positivo para o endividamento das empresas. Outra coisa que as empresas de transmissão têm que ficar atentas é a questão da inflação, né? Então a gente vê aqui que no projeto de transmissão de energia
quase metade, 49% dos últimos levantamentos aqui é materiais, cabos, estrutura metálica, tal, equipamento de subestação. E nós tivemos uma inflação altíssima aqui, né? Enquanto no resto é mais o IPCAzão mesmo, né? Desde a pandemia até o atual, esses são os números aqui. Então o que eu quero dizer é que assim, as suas RAPs e tudo mais é registrado pelo IPCA. Esses números aqui, eles são mais levantados na época que a ANEEL faz o levantamento do projeto daquele valor base, né? Então se as empresas pegar o valor que a ANEEL dá lá, né? Lógico que tem vários, a ANEEL dá bastante gordura, aí vão lá as empresas e cortam demais, dão ágios muito pequenos, imprevistos como esse aqui, pode reduzir a rentabilidade, né? Então, assim, será que no próximo ciclo vamos ter esses números tão pesados de inflação? O cenário mundial pode levar a isso, principalmente, né? Mas é óbvio, né, que nós temos aqui, as empresas se deram muito bem mesmo com esse cenário atípico. Imagina se dá um cenário mais consolidado, melhor para elas, né? E aí a gente tem então o endividamento de cada uma delas para a gente ver como é que está a situação dessas empresas. A gente começa aqui com a Taesa, né, de transmissão de energia. O endividamento dela está em 3,7 aqui a dívida líquida pelo EBITDA. Então, assim, está um pouquinho esticada. E isso aqui, né, nos leva a crer, isso aqui que é um pouquinho o pessimismo no mercado com a Taesa, né, por isso que ela está caindo, porque ela já demonstrou interesse de buscar aí participar sim dos leilões de transmissão, principalmente de 2023. Então, uma dívida um pouquinho esticada. Aliás, empresas de transmissão elas têm esse luxo de conseguir uma dívida mais esticada. Porém, há de se destacar que ela vai acabar diminuindo um pouco o dividendo, né? Então, existe essa narrativa aí de um pequeno risco, né? Eu já comentei aqui sobre os possíveis dividendos dela. Então, a Taesa está nessa situação de uma dívida aqui que pode fazer ela sim ganhar leilões, mas diminuir um pouquinho o dividendo. Quando a gente olha aqui a Alupar, uma dívida de 3,4, você vê que não está tão distante assim, né? Também é uma dívida um pouquinho elevada, mas vem reduzindo bastante também. E a questão aqui da Alupar é que ela é mais cautelosa, ela está sendo bem cautelosa nesses últimos leilões, ela está querendo entrar na boa, então talvez ela não vá ganhar algum leilão, mas ela está aí atenta, ela disse aí que está atenta. E assim, de repente, ela pode até, não ganhando algum leilão, ter dividendos bons em 2023. Se bem que a gente ainda tem o próprio ano de 2023 para ver, né, como é que vai sair, porque temos leilões gigantes lá, né? Bom, aí nós temos aqui a Transmissão Paulista, que está numa dívida de 3,11, né? E aí é que eu digo que a Transmissão Paulista está numa situação mais favorável, porque você já vê que a dívida dela está um pouco menor e o RBSE acabou de aumentar agora parcialmente, vai aumentar mais ainda em 2023. Então olha para onde vai essa dívida por EBITDA. Vai bem baixinha, né? Então a Transmissão Paulista está numa situação muito confortável nesses leilões aí. Ela deu uma reduzida de dividendo, que é muito prudente, tá? Que deixa ela numa situação ainda mais competitiva, com caixa lá. Então assim, eu acho que a Transmissão Paulista ela pode aí ser uma vencedora interessante nesses próximos leilões aí, tá? Principalmente 2023. Bom, então saindo agora das empresas de transmissão, embora a Alupar tenha um pouco de geração, né? Mas assim, entrando nas empresas mais diversificadas, nós temos aqui agora a Copel, com a melhor situação aqui de dívida, de 1,9 de dívida por EBITDA. Ela está bem confortável, mas vale lembrar também que o setor de transmissão, por ser mais previsível, inclusive ter margens melhores aqui que a distribuição, por exemplo, o endividamento pode ser maior, né? Então aqui 1,9 da Copel é menor, mas tem esse detalhe aí, né? Então a Copel ela pode estar até entrando em algum leilão como vencedora, mas eu sinceramente acho que ela está dando um pouco mais de atenção aqui no momento, nessa parte da geração e da distribuição de energia, né? Mas pode sim se achar vantajoso acabar ganhando em 2022 agora, tá? Eu acho que a atenção dela vai ficar mais voltada para 2023, mas é meu palpite apenas, né? Então, nós temos outra também que é a CPFL Energia, e também com uma dívida similar, né? Uma dívida aqui de 1,92, né? As duas aqui muito bem nessa dívida, e novamente, né? Distribuição de energia tem geralmente uma dívida um pouco menor. Aí você vai me contestar daqui a pouco que eu já vou explicar, tá? Então você vai vendo aqui a CPFL numa situação similar, né? E aí nós temos aqui a Engie, né? A Engie, ela tá com uma dívida de 2, mas assim, a Engie, ela tem a parte de concessões, né, que fica um pouco diferente. Se você for ver lá no resultado financeiro, você vê que o endividamento dela pesa. Então, assim, ela ela é uma empresa tão gigante, assim, tão diversificada, né, que tem sim como ela ganhar um leilão, tranquila, ela tá querendo isso, inclusive, né, mas
não esse número aqui talvez engane um pouco, mas assim, dá sim para ela ganhar, ela pode vir a ser vencedora aí, tá? E aí nós temos aqui a Energias do Brasil, com uma dívida de 2,4. Energias do Brasil é uma empresa que está muito atenta sempre aos setores de transmissão, mas ela anda meio paradinha aqui, porque ela é uma empresa cautelosa, por incrível que pareça. Pode parecer que não, mas né? Você vê que ela não vai aí no ruim, né? Ela vai no certeiro. Ela também fica atenta. Ela não fica atenta só nos leilões de transmissão, ela fica atenta nas empresas que estão aí à disposição, né? Ou seja, ela fica atenta no brownfield e no greenfield, vamos assim dizer, né? Então, tá aqui com uma dívida de 2,4 e tem sim a possibilidade de ganhar um leilão, mas ela vai sempre aí na boa, né? Aí nós temos aqui a Neoenergia, com uma dívida de 3,13. Ano passado ela falou que não ia entrar no leilão de transmissão, entrou, o mercado não gostou nada, nem depois das explicações, que eu gostei das explicações, mas o mercado não gostou, bateu nela, né? E assim, você deve estar me perguntando, puxa, você falou que empresa de distribuição geralmente não tem uma dívida tão esticada assim. Então, aí nós temos exatamente o problema, que você vê que o mercado ele bate na energia quando ela ganha leilão por causa dessa dívida. E outro ponto é que, no caso aqui da Copel e da CPFL, já estão mais consolidadinhas ali a distribuição, né? Agora, no caso da Neoenergia e da Equatorial, elas pegam aí distribuidoras muitas vezes que estão toda ferrada, né? E aí elas vão melhorando, fazendo turnaround. Então o que vai acontecer com esse EBITDA geralmente? Aumenta o EBITDA, né? Então o EBITDA vai aumentando e mesmo ela aumentando o endividamento, fica sob controle, olha só. Tá vendo que a dívida nunca saiu muito dos 3? Ó, tá de volta aqui, ó. Uma dívida tá maior, mas o EBITDA tá aí controlando essa dívida. Então é uma empresa que também tem esse crescimento, mas às vezes o mercado, quando ele vê Selic alta, vê um projeto com um deságio um pouco apertadinho, ele já vai lá e bate na empresa, né? Então tem isso aí. Nós temos a Equatorial, né, que tem uma dívida de 3,4, o mercado é um pouco mais paciente aqui com a Equatorial, né? Tem mais paciência quando ela ganha aqui com um leilão, que às vezes é uma dívida um pouco, que é um margem um pouco apertado aí, mas ele tem um pouco mais paciência, mas não teve, né, quando ele ganhou saneamento, né? Bateu feio também, que eu me lembro disso. Mas de qualquer forma, uma dívida aqui que também tem que ficar de olho. Talvez o mercado não aceite muito bem, tá? E dando uma olhada no que os analistas estão falando aqui, a gente vê o BOFA esperando um retorno de TIR reais de 11%, tá? Mas o Credit Suisse, com uma análise aqui mais otimista, esperando TIR reais de 14%, né? Comentando aqui com uma alavancagem de 70% e um custo IPCA na dívida aqui de IPCA mais 6%. Tem acontecido isso com a Transmissão Paulista, inclusive a ponto aqui dos incentivos fiscais, né? E aí tem as sinergias, cada empresa vai ter um valor diferente, então dá para sair bem positivo, né? Mas aí eles põem um detalhe muito importante aqui, né? Preservando as premissas, né, de cronograma e construção de capas e tudo mais, mas assim, algumas coisas ameaçam, como o próprio o custo daqui da construção. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco que as commodities estão aí muito altas, né? A inflação está acima do IPCA. Se continuar isso, pode ser que seja um pequeno risco aí, né? Diminuir um pouco o retorno, por isso que as empresas têm que dar um descontinho aí para ficar mais seguras. E aquele ponto que eu já falei no vídeo da Alupar, tá? Que são os gargalos da mão de obra especializada. Inclusive pode ter gargalo também nos materiais, mas isso aí acho que dá para ter solução mais fácil, segundo os próprios analistas da Alupar, tá? O CEO de lá. Mas na questão da mão de obra, realmente precisa ver como é que vai ser feito. Não sei se o governo vai ter um pouco mais aí de razoabilidade, né? Estender o prazo, como é que vai acontecer. Mas outras vezes o governo foi flexível nesse sentido. E essa situação nós não vivemos. 2023 vai ser única, onde nós temos aqui obras que precisam dar uma aceleradinha, né? Exatamente a pandemia ali deu uma atrapalhadinha, e exatamente o recorde de leilões aqui em 2023. Então para ficar atento mesmo, tá? Então deixa eu comentar aí, qual empresa vai vencer, a grande vencedora aqui dos melhores leilões, tá? Então deixa o like no vídeo, um abraço, até o próximo, valeu!